Olá, alunos! Eu sou o professor Francisco Filho. Bem-vindo à nossa primeira aula de Introdução à Teoria da Administração, da nossa disciplina de Teorias da Administração. Bom, conhecendo o professor de início, para quem não me conhece, meu nome é Francisco Souza Rego Filho, eu sou bacharel em Administração pelo campus de Paulo Ferro, da UERN, do qual realizei de 2014 a 2019 minha graduação. Eu sou especialista em Administração Pública e Gestão Ambiental pela Faculdade Venda Nova do Imigrante, a FAVENE, em 2020, e atualmente sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFES. Também sou membro do Núcleo de Estudos Organizacionais do Alto Oeste, o NEOP, do curso de Administração do campus de Paulo Ferro da UERN, desde 2018 até a atualidade. Eu atuo na pesquisa em áreas como aprendizagem organizacional, inovação, gestão pública e gestão ambiental. Iniciando, quais são os objetivos dessa nossa aula? O primeiro é entender a importância das teorias administrativas para o ensino da administração e visualizar como a administração influenciou a formação da sociedade como a conhecemos hoje. E, por fim, aplicar esse conhecimento nas análises pessoais dos alunos, no caso de vocês. De início, qual a importância das teorias da administração? Elas permitem compreender as organizações e o seu funcionamento de maneira científica, uma vez que nós vamos estar embasados os nossos estudos em teorias já testadas e comprovadas, nós vamos estar entendendo as organizações e como elas funcionam de uma maneira prática e comprovada, para poder nos auxiliar melhor no nosso processo de aprendizagem. E as teorias oferecem subsídios para a implantação de projetos e tomadas de decisões mais assertivas, uma vez que já foram testadas e comprovadas e apresentam seus prós e contras através dos estudos que as desenvolveram. Elas permitem que a gente escolha qual a melhor maneira de se portar no desenvolvimento de algum projeto, de algum trabalho nas nossas organizações. E de certa forma contribuem para a melhoria das condições de trabalho e da produção de bens e serviços. Uma vez que nós já sabemos como produzir um bem da melhor maneira possível, é natural que ao longo do tempo o trabalho vá se otimizando. O homem acaba tendo o seu trabalho facilitado, a sua carga horária reduzida, como nós vamos ver um pouco mais para frente. E isso acaba facilitando para o nosso bem-estar, para a nossa condição de vida na atualidade. Afinal, hoje em dia nós somos uma sociedade que normalmente as pessoas trabalham 8 horas por dia, de segunda a sexta, em organizações da atualidade. Mas essa realidade que nós conhecemos hoje existe devido a uma gama de evoluções que aconteceram ao longo da história, que é o que nós vamos buscar entender hoje na nossa primeira aula. Vai ser como se fosse uma pequena aula de história, onde a gente vai passar por vários contextos da sociedade, desde os primórdios dela, para a gente entender como a sociedade chegou no que é hoje em termos de organizações e de administração. Bom, nós começamos com os sumérios, por volta de 3000 a.C. Eles foram os primeiros colonizadores da Mesopotâmia, e eles desenvolveram um sistema de irrigação complexo, onde dividiam sua sociedade em pequenas vilas autossuficientes e interligadas. Eles foram os primeiros povos que deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Nômades eram aqueles povos que viviam vagando por territórios em busca de água, de alimentos, e a partir do momento que naquele local onde eles estavam não havia mais alimentos, eles acabavam procurando outro. Os sumérios foram um dos primeiros povos a fixar-se no local, se tornaram sedentários. E eles fizeram isso através desse sistema de irrigação que eles conseguiram desenvolver, onde eles conseguiam se fixar em determinados locais e promover a sua agricultura de maneira constante durante todo o ano, já que eles tinham acesso à água através dos seus canais de irrigação. Eles também foram os primeiros povos a desenvolver uma espécie de liderança em seu povo, já que eles eram coordenados por sacerdotes, que eram pessoas de alto clero da sociedade, que tinham prerrogativas para mandar na cidade em questões de leis e de outras coisas. Eles foram os primeiros a criarem um conceito de administração pública com funcionários e práticas burocráticas. Já que eles estavam organizados em uma sociedade, eles precisavam organizar o trabalho entre si, como é que eles iam dividir a renda, quem é que ia sustentar, quem é que ia manter esses canais de irrigação. Então eles desenvolveram
Eles desenvolveram práticas com seus primeiros funcionários públicos para poder manter seu padrão de vida. Os egípcios, também outro povo da antiguidade, 3000 a.C., foram um dos primeiros povos a falar dos conceitos de planejamento e de controle de médio e longo prazo. Os egípcios, todos nós conhecemos, são aqueles das grandes pirâmides, que levaram cerca de anos para serem construídas. A maior de todas, por exemplo, levou cerca de 25 anos para ser construída. Imagine só, conseguir produzir, construir uma pirâmide daquele tamanho ao longo de tanto tempo. Era necessário um planejamento de médio e de longo prazo para isso. Eles também foram um dos primeiros povos a criar uma rede de soldados, um dos primeiros exércitos da nossa sociedade, onde os seus soldados eles eram assalariados e eles criavam um estoque de suprimentos para 12 meses em suas expedições. Por exemplo, os exércitos iam fazer uma expedição em algum local para conquistar terra, para defender o seu território, eles levavam seus próprios suprimentos para que conseguissem se manter lá por 12 meses, mostrando uma das primeiras técnicas de planejamento na área militar. E como eu já falei, a construção das grandes pirâmides que demandaram trabalhos complexos ao longo de todos esses anos, já que eram construções que envolviam grandes proporções, envolviam pedras muito pesadas para serem carregadas, era preciso que houvesse todo um planejamento para se chegar à construção dessas pirâmides. O domínio babilônio, que se deu por volta de 2000 a.C., foi onde se encontrou os primeiros registros de transações comerciais em placas de argilas, placas essas que a sociedade encontrou ao longo da história em suas expedições, que a gente pôde visualizar que esse povo já fazia o registro de suas transações em placas para que ficasse documentado isso e pudesse haver um controle dessas vendas, dessas compras, das transações comerciais que eles realizavam. Eles utilizavam as cores para controlar os meios de produção, estoque de comidas e celeiros. Como funcionava isso? Por exemplo, a safra de um determinado ano, de um grão, eles marcavam da cor azul, por exemplo. Já do ano seguinte, eles marcavam da cor vermelha. Assim, quando eles iam verificar o seu estoque, eles podiam ver quanto que eles ainda tinham do ano passado, quanto eles ainda tinham do ano anterior, e isso ajudava eles a buscarem consumir ou vender primeiro aqueles mais antigos para poder ficar com o estoque por um tempo maior. Foi também no domínio babilônico que surgiu o famoso Código de Hammurabi, aquele do olho por olho, dente por dente. Foi um dos primeiros códigos que impôs regras para a sociedade de convivência, como nós já sabemos. E também foram um dos primeiros povos a incorporar os sistemas de incentivos salariais, como por exemplo, as mulheres que trabalhavam na tecelagem do domínio babilônio eram remuneradas de acordo com a sua produção semanal e individual. Então foi um dos primeiros sistemas de incentivos salariais que nós visualizamos na sociedade. E esse sistema, inclusive, ainda é adotado hoje em dia, como por exemplo o pessoal que trabalha no comércio varejista. Os vendedores normalmente recebem comissões, incentivos salariais de acordo com a quantidade de produtos que vendem. Aqueles que trabalham em indústrias também têm incentivos de acordo com a produção da sua semana, por exemplo. E os assírios também, por volta dos anos 2000, promoveram grandes mudanças nas organizações militares e desenvolveram organizações militares um pouco mais complexas, com generais, uma subdivisão de lideranças entre si, entre cargos. Então foi aí que o exército, como nós conhecemos hoje, surgiu. E foi um modelo que perpedura até a sociedade atual. Esse modelo de exército que nós temos hoje em dia é um modelo que já surgiu lá com os assírios, por volta de 2000 a.C. E na China, entre os anos 2350 e 2256 a.C., o imperador Yao empregou o primeiro princípio de assessoria que se tem em registro na nossa sociedade. O que seria assessoria? São pessoas que ele coloca em determinados cargos de poder para auxiliar na sua tomada de decisão. São pessoas que ele delega a capacidade de tomar decisão para ele, já que eles têm especialidade. Essas pessoas têm especialidade no que ele está colocando para elas decidirem.
Por exemplo, ele costumava colocar pessoas para controlar os pequenos núcleos, as pequenas cidades do seu império. E essas pessoas tinham a prerrogativa, por terem conhecimento técnico, segundo ele, para realizar isso e realizar essas atividades. Foi também na China que se fez a criação do primeiro manual de regulamentação da administração pública, que foi durante a dinastia Zhou. O primeiro documento oficial, documentado e escrito de regras e regulamentos que a administração pública deveria seguir no cumprimento dos seus deveres. E também na época do Império Chinês surgiu o livro Arte da Guerra, do famoso autor Sun Tzu, que não se sabe exatamente se existiu mesmo ou se era um pseudônimo que outro autor utilizava. Fato é que esse livro de Sun Tzu até hoje é utilizado muito por gerentes para definir as suas estratégias de atuação. Ele traz lições de como evitar o combate e ganhar o confronto com base na paciência e nos movimentos coordenados. A Arte da Guerra é um manual de recomendações que trata dos princípios fundamentais de planejamento, comando, doutrina e outros. Esse manual atravessou séculos e é muito utilizado na administração de todos os tipos de organização, já que ele traz de maneira prática e exemplificativa uma série de conceitos que os gerentes atuais usam hoje em dia, questões como planejamento e comando. E outro grande fator que demonstra como a China contribuiu para o processo das teorias de administração surgir foi a construção da Grande Muralha da China, uma obra de cerca de 1.500 quilômetros que durou cerca de 10 anos para ser concluída, algo que também demandava um certo planejamento de longo prazo. Os gregos e romanos. É atribuído aos gregos a criação de ideias e conceitos sobre política, democracia, estratégia, igualdade, ética na administração pública, questão de planejamento urbano e etc. Ou seja, os gregos foram um dos primeiros povos a falar de política, da democracia como nós conhecemos hoje. Não necessariamente como nós conhecemos hoje, foi a que surgiu na Grécia. Os gregos, por exemplo, tinham um local onde toda aquela população que era considerada livre, não os escravos, todos aqueles que eram considerados livres, poderiam opinar sobre as decisões da cidade de Atena, por exemplo, mas ainda era um pouco restrito. E a igualdade também foi um conceito que surgiu lá, porém ainda restrito, mas que ao longo do tempo evoluiu na nossa sociedade. Como também se falou de ética na administração pública, é dado aos gregos é atribuído aos gregos o surgimento de alguns princípios de administração pública como nós temos hoje em dia, como o dever de prestar contas, o dever de promover o bem comum do povo e vários outros. Já os romanos foram famosos por construir um dos maiores impérios da história e manter por muitos anos. Quem não se recorda, o Império Romano foi o maior que já existiu na Antiguidade, ocupando muito espaço. Boa parte do que é a Europa hoje em dia, do que é a Ásia hoje em dia, foi domínio do Império Romano. E utilizou princípios de planejamento e de controle de finanças públicas, autoridade formal e regras de convivência definidas legalmente, e a criação de cargos executivos como senadores, magistrados e imperadores. A criação de empresas privadas já se deu no Império Romano, a divisão do povo em províncias para governar. Imagine só, um império que era basicamente do tamanho do mundo que era conhecido naquela época. Como é que ele conseguiria se organizar, se perpetuar por tanto tempo se não tivesse definido alguns princípios de atuação? Foi assim que o Império Romano se dividiu, delegou funções do imperador para pessoas de mais baixo nível que tinham por função controlar as atividades nos estados, que o Império Romano era dividido, e dentro dos estados eles tinham as prerrogativas de dividir o poder entre pessoas que comandavam as vilas, as cidades romanas. E a partir disso, o Império Romano se construiu uma rede de administração muito bem realizada, muito bem conduzida para poder se perpetuar por muitos anos, o que só ocorreu a sua dissolução após a queda do seu imperador e a dissolução do seu império em outros menores. Os filósofos ao longo da história contribuíram com uma série de conceitos que são empregados na administração na atualidade. Sócrates trouxe a habilidade da administração enquanto habilidade pessoal, uma vez que ele dá às pessoas a prerrogativa, a capacidade de serem administradores por natureza, terem a capacidade de gerenciar
uma cidade, um grupo de pessoas. Já Aristóteles traz a divisão da administração do Estado entre monarquia, aristocracia e democracia. Eles são dos primeiros a tratar como é que um Estado, um país poderia se organizar para gerenciar os seus recursos, para que ele seja coordenado, governado. Os três exemplos que eu cito é a monarquia, onde existe um rei, a aristocracia, onde existe uma pequena classe dominante, e a democracia, onde o povo manda tudo, é o povo quem decide tudo. A meritocracia e a utilização da burocracia foi introduzida por Confúcio, o famoso pensador chinês. A meritocracia, o conceito de meritocracia que ele definiu era a capacidade das pessoas, era quem deveria designar elas para os cargos que elas deveriam ocupar, e não os seus antecedentes, a sua família. Eles tinham que se provar capazes de estar assumindo esses cargos. E por fim, ele definiu um dos primeiros conceitos de burocracia, onde tudo deveria ser registrado, seguir regras, padrões, para que tudo saísse de maneira uniforme. E Mendes, outro pensador chinês, trouxe o conceito de profissionalismo na função pública, uma vez que ele trazia a capacidade das funções públicas de serem profissionalizadas, serem trabalhadas, serem estudadas e serem aplicadas de maneira que algumas pessoas pudessem aprender isso como estavam fazendo, de acordo com o que se estivesse fazendo. A pessoa que não tinha nenhum conhecimento de como realizava aquela atividade poderia adentrar no serviço público chinês, por exemplo, e ao longo do tempo ir aprendendo e se profissionalizando para que tivesse acesso a melhores condições de trabalho. E dentre outras contribuições que alguns filósofos trouxeram ao longo da história da sociedade moderna, como conhecemos hoje. E o impacto da Revolução Industrial? Essa questão que a gente fala há muito tempo, desde que a gente estudou história no ensino fundamental, o impacto da Revolução Industrial na nossa sociedade. Foi na Revolução Industrial que a administração assumiu de vez o seu lugar enquanto ciência. Foi nesse período que surgiram teorias que consolidaram a administração enquanto ciência, como por exemplo a teoria da administração científica de Taylor e a teoria clássica da administração de Fayol, que são duas teorias que a gente vai estudar mais para frente aqui no nosso curso. E foram elas que deram um arcabouço teórico para que a administração fosse vista como teoria, como uma ciência que é vista hoje em dia. Foi na Revolução Industrial que o contexto mercantilista surgiram os burgueses após o declínio do feudalismo e o enfraquecimento do poder dos senhores feudais, onde o poder, o comércio ganhou mais poder do que aqueles que detinham as terras, por exemplo, uma vez que naquele momento eram os produtos que eram comercializados, a capacidade de escorrer produtos pela sociedade era que ganhava poder em detrimento daqueles que tinham pequenas porções de terra. E a partir daí as praças comerciais ganharam destaque em detrimento das propriedades de terra, as fábricas e indústrias surgiram e os artesãos se tornaram escassos, uma vez que as fábricas e indústrias estavam produzindo em grande escala, de maneira padronizada, os artesãos, que eram aqueles que produziam em pequenos artesanatos, em suas pequenas fábricas, passaram a se tornar mais escassos porque eles não conseguiam produzir na mesma velocidade que as indústrias, que as empresas conseguiam produzir. As transações comerciais em localidades distantes passou a ser uma realidade. Foi a partir da Revolução Industrial que o conceito de mundo globalizado começou a surgir, já que agora era possível romper grandes distâncias com grande facilidade, fosse através de navios, de ferrovias, era possível escoar produtos para muitas localidades e aquela questão de uma pessoa só pode comprar naquele local onde ela vive acabou se tornando algo escasso e a capacidade das pessoas comprarem produtos de vários locais do globo acabou se tornando uma realidade a partir da Revolução Industrial. E a administração assumiu um papel de controle contábil e financeiro dessa nova dinâmica do mercado, uma vez que era preciso controlar essa questão de transferência de recursos, transferência de produtos entre uma pessoa e outra, entre uma empresa e outra, entre um país e outro. Então a administração entrou como a ciência capaz de controlar isso. E a Revolução Industrial trouxe alguns conceitos que são utilizados até nos dias atuais, como por exemplo o processo produtivo,
que é aquele processo que é seguido passo a passo para que se produza um bem produto ou serviço, de maneira que possa se levar à padronização e à qualidade, que é outro conceito que surgiu durante a Revolução Industrial. Padronização, a capacidade de todos os produtos que são produzidos naquela fábrica saiam da mesma forma, saiam todos iguais e com a qualidade necessária para que possa ser comercializado. O princípio da eficiência, que é a capacidade de realizar as atividades, produzir o bem ou serviço com aqueles materiais que são necessários para isso, não gastar mais do que é necessário para produzir isso. A hierarquia e a disciplina, que são princípios onde são delegadas funções, são delegadas autoridade para alguns funcionários e eles estão responsáveis por controlar, por coordenar um certo grupo de alguma atividade e com relação à disciplina também, de seguir padrões de horário, padrões de produção pelos funcionários. E por fim, o controle de tarefas e de trabalhadores. Uma vez que se existem padrões e disciplinas para seguir, o controle das tarefas se tornou possível, já que era possível mensurar quanto é que um funcionário deveria produzir por dia, por semana, e assim se poderia visualizar se a produtividade estava sendo efetiva ou não. E na contemporaneidade, que é o que nós temos hoje em dia, nós tivemos uma forte indústria bélica que foi criada ao longo das duas grandes guerras mundiais e até hoje é uma indústria que movimenta muitos valores financeiros, seja por interesses de guerra ou não, ou só de mostrar poder dos estados, como por exemplo os Estados Unidos é um dos países que mais gasta com a indústria bélica no mundo, mas o seu exército é respeitado e ela utiliza o poder do seu exército para poder se impor no mundo globalizado, como é hoje em dia, já que a gente conhece que os Estados Unidos têm um grande poder de impacto de decisões em organizações como a ONU, por exemplo, já que é um país que conta de grande poder bélico, que pode, por exemplo, definir o rumo de uma guerra, dependendo do lado que ele fique. Embora estejamos em tempos de paz, manter o poder bélico hoje em dia ainda é uma necessidade de alguns países, como por exemplo os Estados Unidos. E a intensificação do comércio internacional, como eu falei, que a Revolução Industrial tinha possibilitado as pessoas comprarem produtos em diferentes locais, não só onde elas estão situadas, na contemporaneidade isso foi expandido. Tornamos um mundo globalizado, onde qualquer pessoa, através da internet, pode comprar produtos em qualquer lugar do país. Eu estou no Brasil, posso comprar produtos na China, na Europa, nos Estados Unidos. Não existe mais essa questão de limites comerciais de acordo com o local onde eu estou. E também tiveram significativos investimentos em áreas como petróleo, telecomunicações e transportes ao longo desses últimos anos após as grandes guerras mundiais. Foi onde se inicializou o processo de globalização que permitiu grandes avanços na sociedade de maneira cultural e também nas nossas organizações. Foi também onde surgiram as primeiras empresas brasileiras na década de 1960 aqui no Brasil, onde as primeiras grandes empresas foram instaladas aqui no nosso país. Mas também isso gerou grandes problemas econômicos e sociais devido aos conflitos que tivemos. A Alemanha, por exemplo, hoje em dia é um país muito desenvolvido, mas ao sair das guerras devastada, teve que enfrentar uma série de problemas para chegar como está hoje em dia. E a Alemanha é um exemplo de país bem administrado, que conseguiu sair da miséria praticamente, que o seu país ficou arrasado, falido, sem nenhum centavo, para um dos grandes países, um dos mais desenvolvidos na atualidade. Na contemporaneidade também é que nós estamos percebendo a escassez de recursos que eu digo em questões de recursos naturais, aqueles que nós utilizamos para produzir os nossos bens, os nossos serviços, a madeira, a água, os recursos naturais que nós extraímos da natureza para transformar em bens, em produtos que nós consumimos. Nós estamos percebendo que hoje em dia eles não são ilimitados, eles têm um limite no nosso planeta. E essa contemporaneidade trouxe um aumento da população mundial, que nós percebemos. Hoje nós já somos mais de 8 bilhões e são recursos finitos, né, nesse planeta onde nós estamos. Então a necessidade de controlar os recursos está se tornando cada vez mais evidente. Isso gerou um novo ambiente de incerteza, dificuldades, desafios, mas também de oportunidades no mercado global. Hoje em dia já se fala em economia sustentável, em organizações sustentáveis, e é tudo um reflexo de como as organizações e como as pessoas se moldaram ao longo da sua história.
A partir do momento que nós fomos nos desenvolvendo de uma sociedade que era nômade para uma sociedade sedentária, nós fomos encontrando diversos problemas que foram necessários serem solucionados ao longo da história. E a administração sempre se pôs como um mecanismo para solucionar esses problemas. E hoje em dia não é diferente. Os problemas continuam surgindo, mas nós continuamos estudando, aperfeiçoando esta técnica, esta teoria, para poder levar a melhor capacidade, o melhor resultado para a sociedade que nós estamos inseridos. E por fim, pessoal, eu deixo para vocês uma atividade que é o Conselho de Jethro, que ele vai estar na página 46 do livro de Maximiano, que eu coloquei em PDF para vocês no link da nossa aula, certo? É para vocês lerem essa historiazinha que narra lá, falando do conselho que Jethro deu para Moisés, e por fim responder as questões que são propostas. São 6 questões que são propostas nesse estudo, para vocês responderem após ler esse texto, certo? Grato pela atenção de vocês, eu espero vê-los na próxima aula. Eu espero que esta aula tenha feito vocês entenderem da importância da administração para a sociedade e como ela foi evoluindo, se moldando ao longo da nossa história, certo? Ela passou de princípios básicos em uma sociedade que estava se formando para princípios muito evoluídos na nossa sociedade atual. E é isso que nós vamos estudar ao longo da nossa disciplina. As várias teorias que compõem o que nós conhecemos como administração enquanto ciência hoje em dia, começando com as teorias clássicas, passando pelas teorias das relações humanas, comportamentais, e chegando no que se tem mais atual hoje em dia, que são as teorias de sistemas e de contingências, onde nós estamos lidando diretamente com organizações de todo o mundo e temos vários problemas para lidar de acordo com o contexto que nos encontramos, tá certo? Grato pela atenção de vocês, eu espero ver todos vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal.